Damião, esta dúvida é de uma live passada. Entendi que é para olhar para o sol uns 5 minutos, aquecendo a retina e formando uma proteção. O sol direto não é nocivo à retina? Acho que não entendi. Muito oportuna essa pergunta, não é? Porque, caríssimos, existem os horários apropriados. Perdoe-me, então, se não falei Para o os horários horário, né? apropriados, não é? O horário para fazer este exercício, qual o nome desta nobre pessoa? Deixa eu ver aqui. Vamos verificar. Leonardo. Leonardo, esse nobre trabalhador do bem, Leonardo, muito grato por ter feito essa reflexão complementar. O melhor horário para fazer este exercício, existem 2 horários, 5 horas da manhã ou 5 horas da tarde, dentro da manifestação do território de vocês. Sim. Porque existem territórios em que este horário seria às 8 horas da noite, assim como a queda do sol. Mas dentro deste país em que estou... Será no pôr do sol, né? Sim, na aurora ou no crepúsculo. Sim. É, Pai Damião. O pessoal hoje está lembrado, viu? Por favor. O senhor ficou de falar do DNA espiritual. Sim, caríssimos. Da outra quarta-feira, não debruçamos sobre o DNA espiritual, porque acabamos nos envolvendo em magnitudes que talvez fossem oportunas para serem expostas naquele dia. E então, fazendo uma viagem ao campo do conhecimento do DNA espiritual, todos vocês já sabem o campo genético da ciência, que constitui as características que estão imersas no DNA físico, em seu espiral, e que compõem as proteínas particulares. Inclusive, falando de DNA físico, importante vocês observarem a ressonância com todos os seres do planeta, assim como experienciei aqui com vocês. Debrucei hoje uma história da boneca de sal e do mar. Dentro daquela história, caríssimo, da boneca do sal e do mar, por exemplo, ainda no campo físico, do campo genético, o DNA físico, uma das provas é que existem cromossomos que vocês conseguem identificar tanto no campo vegetal, tanto no reino animal. Vocês já sabem, caríssimos, que os bonobos, os macacos, os bonobos, possuem 98,9% de ressonância de aproximação genética com os seres humanos. Percebam, 99, fazendo algo mais de forma inteira, 99% aproximadamente de aproximação dos bonobos com os seres humanos. E então, caríssimos, permitam-me abrir uma observação, vocês falam de parêntese, não é? Abrir uma observação de que existem estudos avançados dentro deste planeta, associados a alguns espíritos que estão a direcionar tais estudos no corpo físico, trazendo e debruçando-se com o DNA físico de tais seres em aproximação ao ser humano, e até mesmo filamentos. Vocês pensam em clonagem como se o organismo inteiro, mas existem estudos cada vez mais avançados para que ocorra a associação da homeostase, do campo celular, da multiplicação celular de órgãos que se desenvolvem fora do organismo físico, em organismos artificiais. O que isto merece atenção, caríssimos? E por que estou a compartilhar isto? Nobres residentes, isto representará um grande avanço, já representa, porque existem já avanços de experimentos, avanços que, porventura, caso você esteja com algum tipo de enfermidade em fígado, por exemplo, existirá também uma oportunidade de não somente o transplante,
de um ser humano que houve o desencarne para possibilitar aquele que se mantém no encarne, mas possibilita uma outra forma, trazida pelas suas próprias células ou trazidas por seres muito próximos, como eu falei dos bonobos, para alicerçar e apoiar órgãos, não como artificiais, mas órgãos manifestados e desenvolvidos de maneira artificial, mas que ressoam córneas, fígado, coração e tantos outros órgãos já em avançados experimentos. O que o plano espiritual estará a pulverizar diante desses experimentos? E este é o objetivo desta fala que iniciei. Para que esta tecnologia científica da medicina possa ser pulverizada para o máximo de habitantes e não somente para os 2% de habitantes que detêm as grandes fortalezas financeiras deste planeta. Para que os 98% dos habitantes deste planeta alcancem tais tecnologias a fim de manifestar o campo que venho mencionando. O corpo humano, ele é projetado para vivenciar mais de 100 anos, entre 100 e 120 anos. E com este avanço dos campos dos órgãos que porventura entrem em colapso, possibilitando essas renovações externas e restabelecendo para o seu próprio organismo, muitos seres conseguirão ter continuidades dos seus propósitos. E é importante, caríssimos, mencionar que tais avanços serão permitidos com o colapso do planeta Terra, a nova Terra. Efetivado o plano da regeneração, pois no plano da regeneração em que vocês estão cada vez mais próximos, pois o despertar dos seres aqui residentes estão cada vez mais em larga escala. O quantitativo de seres que vêm despertando para o autoconhecimento, mas não somente o autoconhecimento egoístico, mas o autoconhecimento amplificado pelo coletivo, possibilitará o avanço para a vibração em quinta dimensão, em consciência, em manifestação de campo regenerador do planeta Terra, e assim a nova Terra, e não mais diante de tantas cruzes no planeta, permitirá a propagação para que tais experimentos, tais desenvolvimentos, sejam operacionalizados em favor do bem, da pacificação e da pulverização para o máximo de pessoas. Com esta ressonância, caríssimos, adentramos ao DNA espiritual, que se revela como uma grande biblioteca. Assim como no DNA físico existem filamentos proteicos trazendo características dos ancestrais físicos, o DNA espiritual traz sistemas elípticos ordenados pelas suas experiências ancestrais espirituais. Todas as manifestações aqui trazidas da sua espécie espiritual. Todos os campos em que seu espírito já transitou, quer seja neste planeta, e o reencarne vocês já sabem e entendem que podem ser em outras dimensões e de outras formas também, não só aprisionados ao planeta Terra. Este planeta é um planeta escola, um planeta universitário, mas também os seus espíritos transitam em outras formas dimensionais planetárias. E assim o DNA espiritual traz as características não só kármicas, mas dármicas, em cada espectro colocado como DNA espiritual. O que isso se revela, caríssimos? Este despertar da consciência que tanto se fala, aqueles mecanismos intuitivos que mesmo sem muitas vezes ter se debruçado sobre alguns assuntos, mas soam como uma sabedoria ressonante e natural em seu ser, isto é o seu DNA espiritual em plena ativação. Muitas vezes diligenciando comandos coletivos, direcionando pessoas,
colocando-se e portando-se em lugares por meio de profissões. Caríssimos, existem aquelas pessoas, seres em experiência humana, que estão vocacionados em seus lugares de trabalho. A estes vocacionados representam a verdadeira manifestação dos DNA espiritual, pois trazem robustezas de outras experiências encarnatórias e, consequentemente, desta oportunidade, pode soar de maneira mais sábia, transformando sistemas kármicos em sistemas dármicos. Aquele ser que vibra no DNA espiritual, no colapso elíptico do sistema dármico, encontra-se em propósito divino e de vida. Vibrar em propósito de vida e divino ressoa em ter uma vida com leveza, com adversidades de aprendizado, mas jamais desistentes da continuidade do caminho. Aquele ser que está com o seu DNA espiritual divinamente ativado, entende todas as manifestações que encontram na sua diligência experimentar encarnatória como aprendizados profundos. E antes, se porventura entrasse em colapsos de desistências, desvios de propósitos, existe cada vez mais a fortaleza de fazer ainda mais. O DNA espiritual divinamente ativado, todos vocês possuem DNA espiritual, alguns ainda adormecidos, outros mais ativados. O DNA espiritual ativado traz o altruísmo da fé. O altruísmo da fé restabelece a presença divina, da centelha divina, pois você não tem mais dúvida de que Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, habita em você e que você é uma manifestação perfeita como um portador e trabalhador ou trabalhadora da luz, em manifestação do seu propósito de vida e divino. Quanta paz e amor e tranquilidade está com o seu DNA espiritual ativado. Então, vocês podem me perguntar quais são as formas de possibilitar esse despertar ainda maior e esta ativação do seu DNA espiritual. Caríssimos, existem musicalidades em vibração que venham passando aqui para vocês, 741 Hz, 999 Hz. Então, caríssimos, porventura, se vocês estiverem nos seus ambientes de trabalho, pulverizem naquele ambiente estas musicalidades de 999 Hz. Na quarta-feira passada, mencionei que é o som dos golfinhos, não é? Sim. O som dos golfinhos, estes seres espirituais. Por isso que existem várias lendas espirituais colocadas com botos, golfinhos, seres em manifestação de espécies similares, não é? Então, para ativar cada vez mais, caríssimos, tomem cuidado com o que você alimenta os seus ouvidos, pois nos sistemas neurais, por meio das ondas que ressoam por meio das frequências, ou seja, vocês, seres e experiência humana, não se alimentam somente do campo paladar, mas também por conta das manifestações, pois o martelo, o tímpano, todas as manifestações que correspondem à sua audição, são mecanismos espirituais alicerçados com a sua glândula pineal, que estabelecem a mais profunda interligação com a ativação do seu DNA espiritual. Por isso, caríssimos, que sempre mencionam uma atenção ao que você alimenta os seus ouvidos, não somente para o seu corpo físico, pois sim, adoece, pode adoecer o seu corpo físico, mas o que você está a alimentar o seu corpo espiritual e, consequentemente, engessando cada vez mais o seu DNA espiritual ou ativando cada vez mais o seu DNA espiritual. Se porventura vocês entenderem como oportuno e necessário, deixem nas suas casas tocando a vibração de 999 Hz, mesmo que você não esteja ali presente. Muitas vezes você vai fazer uma pequena saída e você pode deixar repousando, harmonizando todas as memórias de parede,
todo o ambiente residencial sendo trabalhado e tratado naquele momento. Entendem, caríssimos? Então, o DNA espiritual, de uma maneira resumida e tranquila, de maneira pedagógica, assim passada, poderemos avançar em momentos posteriores, se assim vocês desejarem, trazendo outros filamentos do DNA espiritual, outros aprendizados e desdobramentos. Sim? Posso só complementar? A Sim. pessoa diz assim, o que faz uma pessoa trazer em sua ressonância kármica a estrutura sacerdotal? O status do DNA energético e espiritual é herdado da mônada ou adquirido nas reencarnações através de livre-arbítrio? Interessante essa pergunta. Já digo logo de início que ele não está associado à mônada. A mônada é um campo neutro, não é um campo que ressoa em vibração kármica ou dármica. Está associado ao campo sacerdotal, está associado aos campos kármicos, de robustezas de experiências em liturgias. Geralmente, quem está associado ao campo sacerdotais está dotado de um grande desafio, que é o altruísmo da fé, possibilitando a não repetição do círculo, sabe a roda de Sansara? Sim. Para que rompa os círculos de repetições comportamentais. Possivelmente, ao falarmos de karma, colocaríamos em campos negativos, em erros, equívocos, mas, caríssimos, quando se fala karma, estar a falar de todas as experiências equivocadas ou até mesmo aquelas felizes e, consequentemente, aprisionadoras pelos excessos. Pois os excessos, muitas vezes, não estão somente na falta, mas também no doar demais, nos aprisionamentos de excessos de proteções e equívocos do percurso ali colocado. Então, nos acessos sacerdotais, e assim aqueles que se colocam, por exemplo, a sua pessoa, um acesso sacerdotal, aquela pessoa que se dedica diante de um altruísmo coletivo, aquela pessoa que se dedica a servir o campo coletivo, abnegando-se de diversas formas materiais para potencializar o campo material ao alcance do coletivo. Isso tem a ver com o campo kármico e não com a mônada, pois a mônada está em status maiores e sublimes, mais sutilizados, e diante dessa roda do altruísmo da fé, é possibilidade que você definitivamente rompa determinados tipos de equívocos, como julgamentos, seletividade. Tenho falado que o bem não escolhe o destinatário. Aquele ou aquela que está revestida do altruísmo sacerdotal está sempre colocado em estradas que se desdobram e estar a escolher entre julgar ou apenas servir. O campo sacerdotal está no ato de servir. E ainda com as profundidades dos aprendizados da materialidade, pelos excessos da materialidade. Existem muitos espíritos que, dentro desse campo do altruísmo sacerdotal, caem ainda mais em seus campos da roda de Samsara por conta de vibrações viciantes alicerçadas pela exploração financeira. Sacerdotes que se colocam em campos financeiros desviantes, pois aquilo que é trazido para o campo espiritual precisa ser pulverizado em campo coletivo. Aquele ou aquela que se coloca em campo particular estabelece uma quebra da rede magnética espiritual e não rompe a roda, repete e ainda mais cria mais colapsos para o seu trajeto espiritual. Então, muito importante esta pergunta e diante destes nobres desdobramentos. Mas, Damião, quando estava vindo aqui para o Águas, uma pessoa mandou uma mensagem, ela é do Rio Grande do Sul, disse que está tendo um surto lá de diarreias, inclusive os animais morrendo, vômitos, diarreias, é alguma coisa planetária. Outras pessoas de outros lugares também, aqui do Brasil também, mandaram mensagem que está acontecendo isso energeticamente, como se proteger, como se fortalecer desse surto, disso que está acontecendo. Caríssimo, me permita desdobrar em dois momentos. Sim. Vou desdobrar em dois momentos esta resposta. Como tinha mencionado há um tempo de tratamento aqui com todos vocês,
Os ataques seriam feitos pelo ar e assim se profetizaram. O ataque foi feito pelo ar. Assim vocês ainda estão em travessia, não é pandêmica. E existe também agora, caríssimo, como já tinha também falado, o adoecimento das águas. As águas estão adoentadas, cada vez mais corrompidas. E todos esses adoecimentos do plano físico estão associados pelos ataques das águas, pelas proliferações de grandes bactérias das próprias águas. Então, caríssimos, como vocês podem se preparar melhor diante das águas, mesmo aquelas que você entende que são mais purificadas? Coloquem 3 rodelas de pepino e 3 rodelas de limão. Se vocês puderem ter em suas residências dutos, não sei como se chama, dutos? Filtros, como se fossem filtros, né? Sim. Recipientes. Né? Recipientes, não é? Vamos dar essa nomenclatura, os recipientes, e coloca 3 rodelas de pepino e 3 rodelas de limão. Deixa por 24 horas. A cada 24 horas vocês vão renovando. Caríssimos, essa estrutura do pepino com limão, diante do processo alquímico, tanto o limão quanto o pepino produz, faz uma neutralização no campo das águas. Mas importante, o pepino e o limão, ele precisa estar isento de pulverizantes. Porque senão a casca irá envenenar ainda mais. Fatalmente, vocês, caríssimos, ou seja, produtos orgânicos, busquem cada vez mais, por isso que venham repousando. Vocês que têm a oportunidade nas suas residências de criar uma pequena horta, de ter um pequeno espaço de plantação particular, assim façam, caríssimos. Criem sistemas selecionados de alimentos orgânicos, pois os envenenamentos alimentares estão cada vez mais aumentando. Os corpos de vocês não aguentarão tantos envenenamentos de diversas ordens, todas as formas industrializadas, todas as formas artificiais da alimentação de vocês, revestidas de venenos, de produtos químicos. Já mencionei aqui, principalmente ao campo mais feminino, que os grandes metais que possuem no batom, grandes metais de chumbo, que possui na tinta esmalte, que passa. Esmalte, né, que chama? Esmalte, não é tinta que passa. Tinta que passa na unha. Não é, gente, esmalte que chama, pelo amor de Deus. Então, não estou confiando em vocês, não é, caríssimo? No esmalte. Então, caríssimo, vocês estão sendo envenenados a cada dia. Isto é uma coisa muito séria, caríssimos. Existe um quantitativo de chumbo muito grande no batom e no esmalte. Além de outros produtos que vocês colocam no seu sistema capilar. Caríssimos, busquem campos laboratoriais ou produtores que seja isento de tais produtos, principalmente o alumínio, que também está presente em muitos produtos de higiene pessoal. Desodorante, né? Sim, desodorante. Como? Sim. Eu não entendi a palavra alumínio. Alumínio, sim. Então, caríssimos, para quem tem a oportunidade, já comecem essas ressignificações comportamentais de consumo, para reduzir o campo de envenenamentos. Qualquer tipo de limão? Qualquer tipo de limão. Pode ser o siciliano, pode ser o outro verde, não é? Sim. Mas importante que seja isento de venenos, não é? Porque senão na casca, quando vocês colocarem na água, estará envenenando ainda mais, não é? Isso no campo físico, caríssimo. Fiz uma breve explicação do campo físico. Agora, trazendo para o campo espiritual, o planeta cada vez mais está passando por transições. E destas transições, caríssimos, o intestino representa um grande cérebro. O intestino representa um grande cérebro, assim os grandes pesquisadores e descendentes das civilizações orientais, não é?
assim como os chineses, japoneses, aqui colocados em sistemas de descendência de espíritos de ressonância de outros planetas, a exemplo de Vênus. E então, o intestino é um grande cérebro e traz um grande aprendizado da ressonância, da libertação que efetivamente o seu espírito precisa. O que é que definitivamente você precisa deixar para trás, não deixando de maneira dolorosa, mas ressignificando definitivamente. O que é que você ainda está insistindo em ressoar na sua vida em termos de atos, palavras, comportamentos? Como está a ressonância no cumprimento do seu propósito? Intestinos muito aprisionados e intestinos muito libertos, soltos, não é? Sim. Esses desequilíbrios no campo intestinal representam um grande convite para a ressonância dos seus propósitos, sem temer, acreditar. No campo espiritual, no campo físico. Caríssimos, neste momento fiquei muito preocupado com vocês. Pelo campo de envenenamentos que cada vez está maior. Vou deixar esse grande apelo. Ressignifiquem as formas de utilização de produtos que vocês utilizam, caríssimos, para vocês, para o seu cuidado. Isto é muito forte, não é? Por conta desses envenenamentos que cada vez mais, de forma às vezes inconsciente, vocês vão sendo revestidos em envenenamentos de diversas formas e produtos.